patos, todos os objetos aqui que herdam da classe pato, eles de fato fazem uso e de fato são coerentes, né? Coerentes com essa implementação, coerente com a implementação do método emitir som e com o método voar, né? Só que existem cenários em que eu não posso dizer que o pato de borracha não seja um pato, né? Ele é de fato um pato, só que ele tem características um pouquinho mais especializadas, digamos assim. O som que ele emite não é o mesmo som de um pato real, né? E o voar, que é esse método aqui que a gente tem aqui, não é a mesma forma que um pato real, um pato doméstico, um pato mandarim, que esses objetos aqui implementa. Mas você tem um desafio, né? Na verdade é o seguinte, aquilo que eu falei no início aqui com, acho que um aluno aqui, que a gente tem um grande desafio de manutenção, né? Às vezes a gente se depara com esse tipo de situação na produção mesmo, né? Você tem lá a sua aplicação já em produção, que é esse cenário aqui, né? Onde tem todos o contexto funcionando e de repente você tem um desafio de colocar um objeto dentro do seu software, dentro da sua aplicação, só que esse objeto ele não tem um casamento perfeito, né, com o contexto, né? Você tem um pato de borracha que ele tem nome, né? Ele tem uma cor, ele tem uma descrição, ele vai ter um identificador, ele é um pato, ou seja, é uma classe que pode sim herdar características dessa classe abstrata pato. Ela vai ter lá o método imprimir implementado lá nela, só que o método, da forma com que eu implementei para os demais classes aqui, para os demais objetos aqui, não é igual para o pato de borracha. Então, voar e emitir som, da forma que foi implementado na minha classe genérica, na minha classe abstrata, não faz sentido para o pato de borracha, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, só para vocês de fato entenderem o contexto do problema, né? Voltando aqui, qual é o nosso desafio agora, né? O nosso desafio é que foi nos entregue o desafio de colocar dentro da nossa aplicação, né? Olha, eu preciso implementar dentro da aplicação aí, simulador de patos, nessa nossa aplicação que a gente está criando, um pato de borracha, né? E o pato de borracha tem lá suas características. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma classe aqui, chamada, no meu pacote de entidades, chamada nova classe Java, chamada pato de borracha. Pato de borracha. E mando finalizar aqui. Pronto, beleza. Todo mundo está vendo a tela aí? Vocês estão muito silenciosos. O que houve? Foi a Páscoa? Beleza. Qual é o desafio, né? Esse pato de borracha, ele é um pato, ele faz jus a herdar as características da nossa classe base, a nossa classe abstrata? Verdadeiro ou falso? Ele é sim, ele faz jus, né? Ele vai sim, ele tem atributos, ele tem características comuns ali, nem todas, mas tem, né? Então, eu vou com a palavra chave que eu utilizo aqui para herdar coisas de outra classe, né? Para herdar atributos e metas de uma classe. Extend, né? Então, eu extend de quem? Da minha classe genérica, pato, né? Então, tá aí. A partir do momento que eu estendo, né, que eu estou herdando, eu tenho obrigação de implementar os métodos que são abstratos. No caso, só tem um, né? Está aqui o método abstrato, que é imprimir. O meu método é imprimir, né? Eu tenho aqui lá todo o contexto lá do imprimir pato. Eu posso montar o cabeçalho, deixa eu ver como é que eu fiz aqui no pato doméstico. Criei uma linha e tal, apresentação só para... Isso aqui é Ctrl+C, mas eu vou mudar lá, não vai ser o mesmo. Então, no pato doméstico, aqui, eu só vou botar a apresentação não do pato doméstico, mas agora o pato de borracha. Pato de borracha. Isso aqui depois eu vou explicar o cenário na questão do CRUD, né? Do CRUD isso fica bem, mas aqui é mais didático, né? Mas no CRUD, a implementação do CRUD é exatamente assim. Quando eu vou salvar, ler, quando eu vou mudar um objeto, eu tenho que usar diversas formas de implementar, né? Mas vamos aprender aqui a parte do desafio. Então, no parte doméstica, beleza. Aqui, eu
cria o menu. Isso aqui é um menu específico. Não, esse aqui é uma frase específica do parágrafo de borracha. Vou invocar o método lá da classe pato de borracha, pedir para executar. Eu vou escrever aqui a frase do comportamento do pato, né? Comportamento do pato, que é e vou mudar. Pato de borracha. Tá aqui, borracha, beleza. E o que eu fiz aqui mais no pato? Mas invoquei os dois métodos. Então eu vou invocar o meu método de Ctrl Shift F para organizar o código. Eu vou invocar o meu método de emitir som e o meu método de voar. Só estou invocando. A implementação está lá em cima, ou seja, eu estou fazendo reuso de uma coisa que está implementada. Eu só vou invocar, eu só vou pedir para executar. Salvar. E na minha aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pato. New pato de borracha. Eu estou criando uma instância do pato de borracha. Ponto vírgula, foi criada. E eu vou colocar essa instância, esse objeto, numa variável chamada pato borracha. E essa aqui vai ser um tipo pato borracha. Tipo pato de borracha. E tá aqui. Então tá aqui criada a instância de pato de borracha. Eu não vou setar, porque aí seria setar tudo isso aqui e fazer. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com vocês não, certo? Eu vou adiantar e vou pedir já para ele montar aqui. O pato de borracha. Pato borracha, não, pato de borracha. Não, perdão, eu só queria a variável aqui errada, só para facilitar aqui. Pato de borracha. Aqui, ponto, imprimir. Eu devia estar setando lá os valores, botando isso do jeito que eu coloquei aqui, ó, 7 nome, 7 cor, mas vamos direto para imprimir aqui e salvar. E aí eu vou mandar executar. Olha só como é que ficou a nossa aplicação, né? Deixa eu mais aqui. Nosso pato de apresentação do pato de borracha, né? Aqui, ó, apresentação do pato de borracha. O nome é null, porque a gente não setou, a cor é null, a descrição é nulo, o identificador é 0, porque é int, né? Quando não tem nenhum dado definido é 0. E o comportamento do pato de borracha, ou seja, eu fiz reuso de um método que estava implementado. O pato de borracha fez o som quack, quack, quack e voa com duas asas. Isso foi para produção, né? Isso está errado, né? O pato de borracha, ele não faz lá o barulho quack, né? O pato de borracha ele não tem esse som, né? Ele não tem essa forma de comportamento. O pato de borracha ele não tem essa forma de voar, né? Então, eu tenho aqui que fazer correção no código, né? Porque eu estou implementando, eu estou fazendo reuso de um comportamento que não é compatível, né, com o meu pato atual, com aquele que eu quero implementar. Nome é compatível? Sim. Cor é compatível? Sim. Esse pato de borracha tem cor. Breve descrição também. Identificador também. Mas os comportamentos, tanto de voar quanto o comportamento de emissão, não são compatíveis com o contexto da nossa aplicação, né, do que foi aqui dito, né? Então eu não tenho não posso fazer esse tipo de coisa. Qual é a ferramenta, né? Qual é a nossa ferramenta que a gente utiliza? Vou fechar isso aqui que eu abri. Que a gente utiliza para resolver esse problema. Alguém sabe me dizer? Né? No pato de borracha, o método que eu invoquei, ele não pode ser implementado, ou seja, não pode ser utilizado da forma que está implementado na minha classe mãe lá, na minha classe pato, ou seja, eu não posso utilizá-lo da forma como que está implementado lá. Então, qual é a solução da engenharia de software para corrigir isso, né? Para que o pato de borracha ele faça o barulho normal dele, que é o squeak, né? Na verdade. Alguém pode me dizer? Senhores? Sobrescrito? Sim, polimorfismo, né? Eu tenho polimorfismo. O que é o polimorfismo? Eu escrevo o método de maneira diferente, né? Então, eu tenho numa classe de um método, uma forma, na classe Fleet eu implemento ele de maneira diferente. Então, o que eu vou fazer aqui na minha classe
filha, né, que é o pato de borracha. Eu vou pegar o método emitir som, né, emitir som. Esse método, ele é void lá na classe mãe, ele é público, e eu tenho um corpo aqui dele, né? Eu tenho que botar a anotação override, que é adicionar override, que é sobrescrita, né? E o que ele está falando aqui? O que ele está dizendo aqui? Só. Não é porque você está fazendo dentro da função imprimir? Ah, tá, é isso mesmo, perdão. Estou dentro do método imprimir aqui, Ctrl C. Eu tenho que sair do método e entrar no. Tem que sair, ó, aqui o corpo do método começa aqui, né? E aí eu tenho aqui a execução do imprimir e tal, bonitinho. E aí eu termino o corpo desse método, e aí o outro método eu tenho que botar aqui fora, né, que é um outro método. Então aqui, o que eu vou fazer? Né? Eu vou implementar de outra maneira, né? Da maneira que é o som que ele faz aqui. Enquanto lá no pato ele emite esse som aqui, né? Eu vou colocar aqui, copiar aqui, perdão, e vou botar lá no pato de borracha. O pato emite o som, não squeak, né? Ele emite squeak. Que é não sei se vocês têm filhos ou já tiveram esse patinho de borracha, ele faz exatamente esse barulhinho aí, né? Então não é da forma. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou reescrevendo o código que foi implementado, né, lá em cima, né? Estou isso mesmo. Então pronto aí. Tanto o método imprimir quanto o método voar também, né? Porque o pato aqui não voa com duas asas, né? Então esse pato aqui, ele não voa. Voar, perdão. Esse pato aqui, ele não voa. O pato não voa. Esse pato de borracha, ele não voa, certo? Não voa. Então, Alt, Shift é para organizar. O que eu fiz? Voltando a falar aqui, esta implementação é simples, né? Na classe pato é uma linha só, mas eu poderia ter 1000 linhas de código aqui implementadas, e aí foi me dado o desafio, foi me dado, olha, eu preciso incluir mais esse objeto aqui, né? Esse objeto pato de borracha. Só que esse objeto do pato de borracha não tem um casamento perfeito, né? Com os métodos implementados aqui na classe, que é a minha base, que é a minha referência para todos os demais objetos que eu coloco como filhos, né? Como que eu herdo, né? Então, eu tive que reescrever. Imagina aqui que eu tivesse que reescrever 1000 linhas de código aqui, né? Eu teria que ter tempo, né, para fazer esse tipo de implementação. Mas aqui, no caso, está simples, mas poderia ser uma quantidade de código maior, né? Então, eu reescrevi. Se eu invocar esse método aqui agora, eu espero que ele invoque o método da classe mãe. Vamos executar o simulador aqui. Executar. Executor. Aqui. Aí tá aqui, né? Deixa eu dar o zoom de novo. Aqui, ó. O nosso pato de borracha, né? A representação do pato de borracha. E, de fato, agora ele emite o som correto, né? Ou seja, a implementação que eu utilizei é correta. E ele não voa, né? Ele tem uma implementação correta, né? Então, tá feito o desafio, né? Foi colocado, digamos assim, em produção, né? Imagine que eu tenha isso. O que é colocar em produção, senhores? O que é deixar uma aplicação em produção? O que é produção de uma aplicação? Contexto de engenharia de software. Por exemplo, americanas.com, né? Ele tem lá o software dele, a aplicação dele que está rodando em produção. Então, está lá vendendo, né? De repente, o cara fala assim, olha, eu quero mais uma forma de pagamento. Eu quero que os clientes tenham uma forma de pagamento chamada Pix, né? Que seja implementado uma nova forma de pagamento. Pix. Ele tem lá a forma de pagamento cartão, boleto,
enfim, as outras formas de pagamento, e aí surge uma nova forma de pagamento e ele quer que seja implementada essa nova forma de pagamento, né? Quando eu modifico uma classe que está em produção, ou seja, que está rodando, que está lá no meu servidor, eu tenho que, para subir essa melhoria, eu tenho que reiniciar minha máquina, né? Eu tenho que iniciar o servidor. E aí ele vai subir aquela melhoria, né? Como eu mexi numa classe, né? Eu mexi na classe pata de borracha, de fato, eu vou ter que fazer o reinício da máquina, incrementar aqui o novo método e subir, né? Primeiro eu faço, depois eu subo essa mudança em produção. É normal, por exemplo, um site americanas.com, Banco do Brasil, ficar derrubando o servidor para colocar alguma coisa em produção? Verdadeiro ou falso? Senhores? É normal eu derrubar servidor para colocar algo em produção que foi pedido? Por exemplo, a área comercial lá de uma empresa pediu, coloque em produção a nova forma de pagamento chamada Pix. Aí eu vou lá, derrubo, aí coloco essa coisa em produção. É normal, é comum, é tranquilo fazer isso, deixar alguns minutos, esse servidor fora do ar. É normal, isso é plausível, é palpável, digamos assim. Verdadeiro ou falso? Eu creio que sim. É palpável? Se eu posso deixar americanas.com 15 minutos fora do ar, vai ser bom para a organização? Dependendo do horário. Qual o melhor horário para derrubar um servidor? De madrugada. Por quê? Porque é o horário que tem menos fluxo de gente. Como é que você garante isso? Aí teria que olhar as estatísticas do Depende site. do negócio, né? Depende do negócio. Você tem que medir. Depende do negócio. Senhores, os senhores conhecem o processo BATCH? O que é processo BATCH, né? Folha de pagamento, baixa de contas, mandar e-mail pro cartão, sabe aquela, tipo assim, o dinheiro aparece na sua conta lá depois da meia-noite? Ou depois de madrugada? É porque rodou-se um processo BATCH. O que são processos BATCH? São processos pesados que rodam de madrugada para não atrapalhar o dia a dia, né? O fluxo natural. Então, para você desligar um servidor, você tem que monitorar, né? O melhor horário dentro do teu contexto, né? Então, você monitora lá qual é o horário de menor tráfego da rede, seja ele de processo batch ou que a gente chama de processo de produção, né? Que é o dia a dia. Por exemplo, se for americanas.com, é a venda de produtos, né? E aí, durante a noite, eles rodam lá a questão do faturamento, de pagamento, de folha de pagamento, enfim, vários outros processos batch. Então, à noite, às vezes, o processamento ninguém deixa máquinas poderosas, máquinas boas, paradas, né? Então, é a hora que está acontecendo os processos mais pesados, de madrugada, né? Então, você tem que, de fato, monitorar para definir qual é o horário que, de fato, você pode colocar alguma coisa, uma mudança em produção, né? Nesse contexto aqui, eu precisei modificar o código, né? Eu estou modificando o código, eu preciso colocar isso em produção, né? E eu estou modificando um código que está em produção, né? E aí eu vou ter que interromper. Então, a gente tem que pensar na arquitetura que, de fato, eu não preciso fazer isso, né? Imagine só, né? Qual era a grande vantagem aqui? Deixa eu mostrar agora o PowerPoint, que fica mais fácil para a gente entender o problema, né? O problema em si. Qual era o grande problema aqui, né? Até aqui, eu não tinha nenhum problema relacionado a não conseguir aproveitar aqui o código implementado. A herança, para mim, estava sendo extremamente útil, né? Eu tenho a herança, a questão da classe abstrata aqui, dos métodos implementados, estava sendo extremamente útil. Eu estava fazendo reuso de código e isso, para mim, é tranquilo, né? A partir do momento que eu comecei a incluir coisas, objetos que não tinha uma sintonia, né? Não tinha total sintonia com a minha classe abstrata, existem duas formas de fazer. Uma, que a gente fez de fato aqui, colocar lá a sobrescrita. Outra é criar o método aqui, né? Emitir som quack, emitir som squeak, não emitir som, né? E aí você fazer uso disso lá embaixo. Por quê? Porque quando eu criei aqui o método, aqui eu volto aqui. Quando eu criei aqui o método squeak, né, que é o que o pato aqui de baixo vai fazer, só esse pato está utilizando, né? Se eu precisar usar esse método em outra classe, ou eu herdo da classe borracha, ou faço pato de borracha herda de pato, e essa outra classe que precisar utilizar esse método emitir som que é implementada dessa forma,
herda desta classe aqui, né? Eu posso fazer, não herança múltipla, mas herança de herança, né? Então, para mim usar uma implementação já feita em uma classe filha, eu crio uma outra classe filha, né? Dessa aqui, no caso. Aí eu consigo utilizar, né? Caso contrário, esse método, para mim utilizar em outra classe filha que herda de classe pato, dessa classe aqui, eu teria que ter aqui um método emitir som quack, emitir som squeak, não emitir som cantar parabéns para você, enfim, emitir vários sons aqui, né? Então eu não teria uma arquitetura muito pensada na manutenção, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Aqui, vamos voltar aqui pro PowerPoint. Professor, Quero mostrar... Diga, pode falar. esse método essa parte de emitir som tem como fazer de outra forma, não tem? Como? Passando parâmetro. Acho que Tem como passando parâmetro, né? Você emite o som. Só que aí você teria que fazer o quê, né? No caso aqui é simples, né? Tipo assim, o que eu falei? Só o solt, né? Solt emitir som, né? Eu posso passar um parâmetro e aí, dependendo desse parâmetro, ele trabalha, né? Lá embaixo, o codifica lá embaixo. Mas de qualquer forma, quando eu tivesse algum cenário diferente daquela implementação, eu teria que reimplementar, né? Eu teria que mexer na classe pato, ou sobrescrever o método lá na classe que eu estou herdando, né? Então eu poderia mexer aqui, de fato, eu passando parâmetro, e a ideia que eu estou falando para vocês, tentando passar para vocês é o seguinte: herança é bom até certo ponto, né? Até certo ponto. A partir do momento que eu tenho restrições, por exemplo, o pato de borracha me trouxe restrições, eu não consegui utilizar o método da forma com que ele foi implementado. Eu consegui usar no pato doméstico, consegui no pato real, consegui no outro, qualquer outro tipo de pato, exceto o pato de borracha, eu consegui usar de maneira plena tanto os atributos quanto o método. Se eu criasse outro pato aqui, né, que é esse pato de madeira, pior ainda, né, que ele não emite som e ele não voa, né? Então eu teria que reescrever o código novamente, eu teria que fazer uma nova escrita de código lá na classe pato de madeira, né, que aí é o polimorfismo, ou fazer isso que você falou aqui, colocar mais um parâmetro e reimplementar, ou seja, reescrever aqui, né? Toda vez que eu for incluir um novo contexto, eu tenho que pensar, será que os atributos, será que os métodos que estão na minha classe abstrata casam perfeitamente com o objeto que eu estou criando, que eu tenho que implementar, né? E aí a gente surge, né, em função desse desafio, a gente surge um conceito chamado de interface, né? Que aqui você tem lá vários outros tipos de patos. Eu preciso herdar aqui da minha classe plata e eu não consigo, de certa forma eu não consigo, né? Eu tenho que fazer tanto escrita aqui ou escrita aqui. Eu tenho que fazer ou o polimorfismo aqui ou incluir o método aqui, que é o pior cenário. Tipo assim, é melhor você fazer lá o polimorfismo, que é você alterar lá a forma de implementar o método em questão, né? E aí surge um conceito de interface, né? O que é o conceito de interface? Pode ser definido como uma face, né? Um rosto, um perímetro, um plano, uma divisa que faz comunicação entre dois meios diferentes, né? Eu costumo dizer que a interface é um controle remoto, né? Onde eu tenho umas teclas, né? Eu disponibilizo para o usuário aqui da televisão, do videocassete, do DVD, do Blu-ray, as teclas, né? E aí a implementação, ou seja, a forma de implementar é dita pelo fabricante. Então a Samsung tem uma forma de implementar a parte interna ali do controle remoto, o circuito, o software ali interno. A Samsung tem uma forma de implementar, a LG tem outra forma de implementar, enfim, outras fabricantes, a Motorola e outras fabricantes de televisão têm outras formas de implementar. Mas a interface, ou seja, se eu digitar aqui 10, eu vou para o canal 10. Agora, o que está internamente? Qual é a implementação interna? Depende do fabricante, né? Tal ponto que, se o usuário digitar 10, vai para o canal 10, né? Se o usuário digitar 584, vai lá para o Discovery Turbo, né? Para quem tem net, mas para quem tem outro operador, às vezes não é o mesmo canal. O conceito de interface é similar a isso, né? Eu disponibilizo uma face para o usuário, né? Uma face para o usuário, um contrato, uma forma dele entender o contexto
E a implementação é que muda, né? A forma de implementar é o que muda, né? Então, esse é o conceito teórico aqui de interface. A gente vai implementar uma interface. Interface é uma classe abstrata, composta por métodos abstratos. Ou seja, a interface é uma classe abstrata composta por métodos abstratos. Todos os métodos de uma interface, eles são abstratos. Ou seja, todos os métodos da classe não têm corpo, certo? Não são implementados dentro da interface. É aquilo do botão aqui, ó. Eu tenho vários botões aqui. Imagine que cada botão desse aqui é um método. Todos os métodos não têm corpo, né? Eu exponho essa interface sem implementação, sem corpo. E aí a Samsung vai implementar a funcionalidade aqui para o botão 1, a LG vai implementar de maneira diferente. Então, interface nada mais é do que regras, né? Eu defino como é que vai ser as regras. Tem que aparecer para o usuário o número 1. E aí, quando ele apertar, eu vou fazer uma funcionalidade. Então, pode conter atributos, ou seja, posso ter atributos dentro de uma interface. Não pode ser instanciado. Da mesma forma que a classe abstrata não pode ser instanciada, ou seja, não pode gerar objetos, ela não pode, eu não consigo dar new numa interface, né? No caso, a classe abstrata, não posso dar new. A interface é a mesma coisa, eu não consigo gerar instâncias de uma interface. Voltando aqui, a interface pode ser vista como um protocolo de comportamento, né? Eu tenho aqui um conjunto de elementos e funções que eu espero que eu apertando 1 e 10 faça alguma coisa, né? Mas aqui eu só estou apresentando a interface. Eu não estou apresentando aqui a implementação, né? A parte teórica aqui, deixa eu terminar essa parte teórica. Para ser interface, basta inserir a palavra reservada interface antes do nome que define a interface. Então, aqui eu não tenho lá aquilo que eles falou, alguma coisa aqui no meio, né? Então, é público interface, o nome da interface. Então, eu tenho aqui um nome da interface, interface de comportamento de emitir som, né? Então, eu posso ter N tipos de comportamentos que implementam essa interface. Por exemplo, emitir som quack, cantar parabéns, emitir som quack, cantar música do YouTube, enfim, qualquer tipo de implementação, qualquer coisa que eu implementar na classe que vai implementar essa interface, né, é válida para ser usada, né? Então, vamos supor que eu preciso botar isso em produção. Eu crio uma classe, lá no caso emitir som, não emitir som, que implementa essa interface aqui e já coloco em produção. Eu não paro ninguém, eu simplesmente crio uma nova classe e coloco ela em produção. O que está lá já fica, já vai ser aceito como verdade, né? Então isso torna a manutenção do software mais viável, mais amigável, né? Métodos abstratos não têm corpo e a responsabilidade de implementá-los cabe às classes concretas que implementam a interface. Então, dentro de uma interface eu tenho métodos abstratos, né? Só métodos abstratos, né? É tanto que eu não preciso colocar a palavra abstract no método. Aqui, ó, a interface, né? Pública interface, o nome da interface, abre o corpo da interface, fecha o corpo da interface. Dentro da interface, do corpo da interface, eu tenho um método que é emitir som, né? Ele não tem corpo, né? Porque eu não implemento o método de interface. E ele é abstrato, mas eu não preciso colocar a palavra abstract aqui no método. Public abstract void emitir som, né? Eu não preciso colocar aqui a palavra abstract, porque não existe interface com métodos que não sejam abstratos, certo? Não toda classe tem métodos abstratos. Nenhum método de classe tem corpo, é concreto, certo? E aqui é como que eu vou colocar o componente ali dentro do controle remoto, como que eu vou implementar, como que eu vou colocar a funcionalidade ali dentro como que a Samsung, como que a LG coloca ali, é só fazendo uma referência, né? Como que a Samsung, a LG, enfim, coloca código, coloca circuitos integrados dentro do controle, né? Aqui eu estou criando uma classe concreta, o nome da classe concreta é SomQuack, né, no caso aqui, ela implementa, né, essa palavra, ela implementa a interface comportamento de emitir som. Né? Eu tenho uma interface, então eu vou implementar, ao invés de herdar, eu implemento. E aí a implementação é uma sobrescrita do método que existe lá, né, que é o emitir som, e aqui eu implemento
colocando lá, quack, quack, quack. Mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Som, squeak, não emitir som. Então a gente vai fazer isso, que mais fácil vocês compreenderem. Ou seja, eu tendo a interface, eu posso colocar N tipos de implementação. Várias formas de implementar, várias formas de fazer aquilo acontecer, né? Aquela contexto. Uma coisa que a interface também traz para a questão do Java, no Java específico, né? No caso, linguagem Java, programação Java. Java não faz herança múltipla. O que é herança múltipla, né? Quando eu estou herdando aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu estou herdando aqui essa classe, pato doméstico, ela faz herança com pato, né? Imagine que eu teria outra classe aqui chamada marreca, por exemplo, né? E aí o pato herda também de marreca, ou seja, eu tenho aqui dentro dessa classe pato um método que eu quero utilizar aqui dentro da minha classe pato doméstico, e eu tenho lá outra classe chamada marreca que eu preciso utilizar algum método aqui. Java não faz herança múltipla. O que é isso? Eu não consigo herdar tanto de pato quanto de outro pato qualquer, de outro marreca, alguma coisa assim. Eu só posso herdar de uma classe. Então, eu não consigo fazer de maneira nativa, né? O Java não permite herança múltipla. Só o Java, né? Tipo, outras linguagens que utilizam a orientação a objeto conseguem fazer herança múltipla. Mas Java é uma linguagem de programação que não consegue fazer herança múltipla. E a interface, como eu consigo, de certa forma, criar formas de comportamento distintos, né? Então eu posso ter um som quick, um som squeak. Então eu posso ter classes concretas fornecendo funcionalidades para aquela outra classe, né? Então eu consigo, de certa forma, criar, né, uma herança múltipla, né, em Java usando a interface, né? Eu tenho lá a funcionalidade de emitir som, mas eu tenho a funcionalidade de voar, né? Eu tenho voar com asas, voar de avião, voar de asa delta, enfim, voar de alguma coisa, e eu consigo trazer essa funcionalidade para dentro de um objeto, de uma classe Java, né? Se eu consigo trazer, ou seja, eu estou, de certa forma, utilizando métodos de classes distintas, né? Eu estou usando de uma classe SonQuack e de uma classe SonSqueak. Eu estou utilizando de uma viajar de avião, voar de asas, voar sem asas, não voar, de voar de asa delta, enfim. Eu estou utilizando métodos de classes distintas. É como se eu estivesse herdando de classes difíceis, mas utilizando a interface. Então, uma forma de fazer herança múltipla em Java é utilizando a interface. Isso é questão teórica, já cai em prova de concurso. Eu consigo fazer herança múltipla em Java através de interface. Java nativamente não consegue fazer herança múltipla, certo? Dúvida até aqui? Essa parte teórica é um pouquinho maçante, mas eu preciso que vocês entendam aqui o contexto. Senhores, dúvida? Sim ou não? Não. Não, né? Então, essa questão da interface vai ficar mais compreendida com a implementação. Então, beleza, né? Eu tenho aqui uma interface, né? A gente cria uma interface. O nome da interface está aqui, né? Similar ao que eu falei lá no diagrama de classe para vocês, né? Que toda vez que aparecesse aqui como itálico, era uma classe abstrata. Na verdade, interface é uma classe abstrata com todos os métodos abstratos, e aí eu coloco aqui esse estereótipo, né, que é o nome interface, né, para dizer que isso aqui não é uma classe abstrata, mas sim uma interface. Então, além do nome aqui da classe, da interface, eu coloco esse contexto aqui para dizer que isso aqui é uma interface. E aqui eu tenho o meu método, né? Ele está em itálico, que ele é um método abstrato, ele não vai ter corpo. E a a implementação, né, de uma interface, ela é uma linha tracejada apontando para a interface. Então, SonQuack é uma classe concreta, né, é uma classe de fato concreta, que vai implementar um comportamento de emitir o som. Então, eu posso ter aqui N comportamentos. Então, se quiser, eu tenho várias classes concretas que estão implementando a minha interface, né? Então, tenho várias classes concretas que estão implementando a minha interface. Então, isso é o conceito de interface. Então, eu poderia aqui, no caso do controle remoto, isso aqui ser a LG, a Samsung, a Nokia, a Motorola, enfim, ela vai implementar. Se surgisse uma nova forma de emitir som, né? Por exemplo, cantar alguma música diferente aqui,
eu criaria uma classe aqui e implementaria esse comportamento aqui, implementaria essa interface, né? E à medida que vai surgindo novas formas, por exemplo, no caso do Pix, lá, surgir uma nova forma de pagamento, que seja Pix versão 2. Pix versão 2 cria uma classe concreta que implementa interfaces de pagamentos da Americanas.com, ou seja, a interface nada mais é do que um conjunto de regras que eu tenho que seguir, que eu tenho que obedecer, e quem vai implementar esse conjunto de regras é a classe concreta. Ou seja, quem está implementando o controle remoto internamente é lá a implementação do fabricante e deixa disponível aqui o contexto aqui dos botões, da interface para o usuário utilizar. É a mesma coisa aqui do comportamento de voar, né? Então vamos aqui criar as nossas interfaces para facilitar a vida lá no nosso projeto. Vocês conseguem acompanhar o projeto ou eu só faço e vocês vocês estão com o Eclipse aberto? Essa é a pergunta com o Eclipse, não, com o NetBeans. Aberto? Verdadeiro ou falso? Eu tô. Beleza, então Eu consegui acompanhando. consegue acompanhar. Beleza, no meu pacote de entidades, eu vou criar aqui uma nova interface, né? Interface Java. Olha, eu tenho a opção aqui de interface Java, certo? Então, eu vou criar aqui uma interface. Como é que vai ser o nome dessa interface? Né? O nome dessa interface eu estou lá no meu contexto aqui. É interface, comportamentos, emitição. Né? Interface, perdão, comportamento, emitir. Bom, eu tenho literalmente uma interface de comportamento de emissão. E finalizar aqui, pronto. Criei aqui minha interface. Olha aqui. Não preciso colocar a palavra abstract, né? Ela já é uma interface por si só. E aí eu vou criar regras, eu vou criar os botões que são apresentados para o meu quem vai utilizar essa interface. Né? No caso aqui, meu botão é o método emitir som. Emitir som. Né? Emitir som, ponto e vírgula, ele é void, né? E vai ser público. Poderia ter outros métodos aqui? Poderia, né? Não tem problema nenhum. Tem que, no caso aqui no nosso contexto é só emitir som. Eu quero ter várias formas de emitir som. Né? Eu tenho, eu vou criar uma interface, mas eu quero ter essas várias formas de emitir som. Então eu vou salvar. Está criada aqui a minha interface. Nada mais que isso. Exatamente essa é a regra. Né? Eu tenho um método que ele tem que ser implementado, né? Ele vai ser público, void, e aqui o nome da interface. Então, meu primeiro comportamento, minha primeira implementação aqui de classe vai ser emitir o som quack, né? Então, eu vou criar uma classe concreta com o nome som quack. Novo, classe Java, som quack, que é o som default, né, do pato, a princípio, né, que vai servir para tudo. Então, eu tenho aqui a minha classe concreta. Essa classe concreta, ela vai implementar a minha interface. Né? Então, implements é a palavra reservada. Qual é a interface que eu vou implementar? A interface de comportamento de emitição. Está aqui, implementar. O que aconteceu aqui? Ela ficou vermelha, né? Lembra da obrigação? Eu tenho obrigação de implementar todos os métodos abstratos. De implementar o método que está lá na minha interface. Eu tenho a obrigação de implementar o método emitir som, né? Novamente, eu vou colocar aqui simples, mas quando a gente for fazer a questão das interfaces para salvar no banco, a gente vai ter um código mais complexo aqui dentro. Né? Aqui é só mesmo para vocês entenderem o contexto do que é uma interface. Então, salt quack. Beleza, tá aqui. Beleza? Ctrl Shift F, formatei. Está implementado a minha classe, né? Que implementa a interface. Né? Beleza. Agora eu vou criar uma outra classe aqui. Nova classe Java. Que é som squeak.
que é o caso que o pato de borracha emite esse som aqui, squeak, né? Novamente, quando eu coloco aqui implementos, né? Implementar lá a interface. Quantas implementações eu posso criar de uma interface? Senhores, quantas implementações eu posso criar de uma interface? Quantas? Implementação de interface? Tipo assim, quantas quando classes for aqui, necessário. classes concretas, eu posso implementar daquela classe lá que foi criada, daquela interface, perdão. Pelo Quantas menos forem mais necessárias. do que um. Quantas fosse necessário. Então, é o seguinte, se surgir uma agora, né, uma forma de emitir som diferente, eu vou conseguir criar. Né? Eu não tenho amarrações, né? Eu simplesmente crio a implementação e já entra em produção, né? Não tenho que mais ficar, não, peraí, essa herança aqui não vai servir aqui para meu contexto. Eu simplesmente crio a nova forma de pagamento, no caso o Pix, eu crio a nova forma de emitir som, eu crio a nova forma de mudar canais, enfim, eu crio a nova forma e implemento a interface que está sendo... que está lá na nossa classe que a gente vai colocar lá. Então, no caso aqui é o Squeak. O som que emite, squeak. Perdão. Squeak. Então tem aqui as duas formas que eu implemento. Poderia ter criado outros, mas eu vou já mostrar agora. Beleza. Como é que eu sei, né, que eu vou voltar aqui para o desenho, que aí fica mais fácil. Que o pato de borracha vai emitir squeak e que o pato de normal, esse pato doméstico que a gente chama, vai fazer o som quack, né? Como é que eu faço essa ligação aqui na minha classe pato? Né? Como é que ele, ao invés dele emitir o som aqui que está implementado, primeiro eu vou tirar, né? Eu vou tirar essa implementação aqui da classe pato, certo? Eu elimino essa implementação aqui. Não vou mais utilizar implementações prontas, né? Aqui nesses dois métodos. Então, não tenho mais o meu método voar, nem o meu método emitir som, né? Então, o pato, ele tem uma interface, certo? O pato tem, da mesma forma que a televisão tem um controle lá, que é a interface, que a lojas americanas lá tem formas de pagamento, né? Então a americana tem a forma de pagamento de boleto, cartão, dinheiro, no caso agora mais Pix. Então a americana tem formas de pagamento. A classe pato, meu objeto aqui, tem a interface de pagamento. Ter uma coisa é chamada, eu tenho um atributo, né? Então eu tenho aqui um atributo chamado, vou chamar aqui de formas. Não, fica feio aqui, deixa eu botar aqui uma coisa melhor aqui. Maneiras, não, emitir som. Comportamentos, achar a palavra certa, beleza. Comportamentos. Eu vou botar sem o signo porque ela tem um comportamento a princípio, né? Depois a gente pode colocar comportamento emitir som. É um atributo, comportamento emitir som, né? É um atributo. É o nome do comportamento que eu vou ter, que é do tipo interface. Eu tenho uma interface criada, verdadeiro ou falso? Todo atributo em Java precisa de um tipo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, eu criei aqui um atributo, a classe, né? Eu criei aqui um atributo chamado comportamento emitir som, né?
comportamento, deixa eu botar um D aqui para ficar mais legível, de emitir som. Então, eu tenho um comportamento de emitir som, né? Eu preciso dar um tipo para esse atributo, né? E esse atributo vai ser do tipo interface. Interface de comportamento de emissão. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que a classe pato tem um atributo que é comportamento de emitir som, né? Que é do tipo interface de comportamento de emissão. Que eu tenho aqui, ó. Aqui a interface está aqui. Certo? É a mesma coisa aqui. A classe pato tem um atributo identificador que é do tipo INT. Ela tem um atributo descrição que é do tipo string. Ela tem um comportamento, né? Existe um comportamento aqui na classe pato que é do tipo interface. É do tipo, né? A interface, ela existe lá. Porque se ela não existisse, eu não conseguia colocar aqui o tipo, certo? É do tipo. Então, deixo aqui bonitinho. Eu crio um método aqui, perdão, agora, que perdão, eu vou tirar agora não, para facilitar o entendimento de vocês, vou deixar aqui só esse atributo. Na minha classe, Alt Shift F, organizando o código aqui, eu tenho que botar esse atributo aqui em cima, perdão, porque eu estou com o método aqui embaixo, para facilitar, para dizer que ele é um atributo. Então, estou dizendo aqui que é um atributo. Eu não vou colocar private, porque eu vou querer utilizar lá nas minhas demais classes, né? Da forma com que ele está aqui. De certa forma, ele está encapsulado, né? O get set, ele vai pegar esse cara aqui, mas ele não vai estar private, certo? Beleza? Não está private. Então, eu vou lá no meu pato doméstico, né? E o emitir e voação ficou vermelho. Por quê? Porque eu não tenho mais esses métodos, né? Não tenho mais esses dois métodos aqui. Pato doméstico, ele herda da classe pato, né? Dessa classe aqui. Este atributo, ele é ou não herdado? Verdadeiro ou falso? Aqui nessa classe. O atributo comportamento de emissão é ou não herdado pela classe que estende pato? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele é herdado sim. Então eu tenho ele aqui, certo? Eu tenho esse cara aqui, né? Lembra quando eu falei para vocês que existia métodos construtores? Sobre a questão do método construtor. O método construtor é um método que tem o mesmo nome da classe e ele serve para ajudar a construir objetos, né? Ele serve para ajudar a definir algumas maneiras de construir o objeto. Então, por exemplo, o nosso pato doméstico, ele vai ter um método pato doméstico. É um método, nome público, nome do método, e aqui ele tem um corpo. Esse pato doméstico, eu sei que ele emite o som. Qual o tipo de comportamento de som que ele emite? Vamos lá, como é que está o nome aqui? Comportamento, perdão. Comportamento, ele tem um comportamento de emissão, né? Esse comportamento de emissão no método construtor do pato, ele vai receber um new, então, qual é o nome da classe que eu quero que essa interface que seja colocada dentro dessa interface para o pato doméstico? Seja atribuída essa interface para o pato doméstico. New som. O que eu estou dizendo? Que o pato doméstico ele tem um comportamento, no caso de emitir som quack, né? Se não fosse o pato doméstico, né? Fosse o pato de borracha. New. Se não fosse o pato de madeira, né? Aquele pato de madeira que não emite som, aí eu teria que ter uma classe já implementada aqui chamada não emitir som, certo? Eu estou colocando um objeto, né? No caso aqui, uma classe concreta, um objeto de uma classe concreta, dentro da interface, ou seja, estou implementando e estou dizendo para esse cenário aqui, né? Para esse cenário de pato doméstico, certo? E eu não coloquei voo? Não coloquei voo, não.
E aqui é o pato de borracha que está por conta dos emitidos aqui. Tá aqui. Tá, beleza. Eu tiro isso aqui. E vou também. Aqui é o pato de borracha que está errado. Vou emitir também. Não vou temos esse cara aqui. O que deve acontecer aqui? Vamos voltando lá para o pato doméstico, né? Ele vai emitir um som quick, né? Squeak. E aí eu vou dizer aqui. Então, cadê meu simulador? Ao criar um pato doméstico, ao instanciar um pato doméstico, ele vai pegar esse comportamento e jogar um som em si. Poderia jogar qualquer outro comportamento, né? Outra classe completa. Mas no caso específico desse cara aqui, vai ser esse comportamento aqui. Aí continuo com o método imprimir. Senhores, até então, dúvidas ou está confuso? Senhores? Tudo certo. Tudo certo, né? Então, beleza. O que eu fiz aqui? Eu entreguei uma coisa específica para um pato específico. Né? No caso aqui, para um comportamento específico. Daquele cara aqui, desse objeto aqui. Então, vamos lá na nossa aplicação. Né? Na nossa aplicação, eu criei um pato doméstico, depois eu criei um pato de borracha. Eu vou só comentar isso. Eu vou tirar isso aqui porque o pato de borracha que a gente criou foi. Então, no pato de borracha, eu vou só comentar a questão do pato doméstico. A gente mexeu no pato doméstico? Foi no pato doméstico, sim, não foi de borracha, não. Então, a gente trabalhou no pato doméstico, certo? Foi no pato doméstico. Então, o nosso pato doméstico é esse cara aqui que eu vou tirar primeiro. Ele continua com o método imprimir, né? E, a princípio, nosso pato doméstico, ele tem que salvar aqui. Vamos ver o que vai executar aqui, só um minuto. Nosso pato doméstico, com as modificações do código, né? Alt mais Alt menos aqui. É porque eu tô com 2 monitores, aliás, 3 monitores, aí fica na hora que ele passa de tela para cá. Pronto, aqui. Beleza. Comportamento do pato doméstico não imprimiu, certo? Vamos lá ver por que ele não imprimiu. Vamos eu não mandei imprimir, certo? Vamos ver se a gente tem o método imprimir aqui. Eu mandei imprimir. No imprimir do pato doméstico, deixa eu ver como é que está. Ah, tá. Eu não imprimi nenhum comportamento. Como é que eu faço para imprimir um comportamento do pato doméstico? Eu crio lá na classe pato, né, um método chamado executar comportamento. Né? Executar comportamento. Comportamento de emitir som. Executar o comportamento para facilitar o entendimento aqui. Esse método tem corpo. Deixa eu ver se eu estou botando no certinho. Tá. Método e ele é void public. Void executar. Deixa eu ver. O que eu estou fazendo de erro aqui? Tá esperando. Os parênteses. Abra parênteses, perdão. Isso mesmo, tá aqui. O emitir som, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o comportamento lá, né? O comportamento, o atributo, ponto, emitir som, né? Toda vez que eu invocar, executar o comportamento, ele vai pegar este objeto aqui e vai executar o emitir som. E onde é que está esse método aqui? Toda classe que eu implemento tem lá um método de emitir som, né? Que vai estar aqui, né? Então, vamos salvar aqui novamente. E na minha classe pato doméstico, o que eu vou fazer aqui? Invocar, executar comportamento de emitir som, né? Alt, Shift, F, organizar.
salvar. E agora sim. Cadê minha aplicação? Não é aqui. Aplicação de comportamento. Então, aplicação aqui. Executar. Tá aqui, ó. Quack, 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 quack. Certo? Ou seja, se eu quiser que ele emita não esse som, né? Que agora, tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser agora. Agora eu posso ficar jogando com essa questão do atributo, né? Eu posso agora mudar o comportamento do pato. Eu falo assim, não, agora eu não quero mais que você faça esse som, eu quero que você faça outro tipo de som, né? Qual outro tipo de som que a gente tem aqui? Eu mandei, cadê? Imprimir aqui no pato doméstico, né? No pato doméstico eu mandei executar o comportamento, né? Aqui agora eu vou mudar o comportamento desse pato, né? Eu vou falar agora assim, cadê, né? Comportamento, perdão, que é o atributo, né? Ponto set. Cadê 7? Não tenho 7. Deixa eu ver por que não tenho 7 lá no pato. Eu botei aqui getter setter, né? Então eu deveria ter criado aqui o getter setter. Por que ele não criou? Ah, posso fazer de outra forma também. Senhores, olha aqui. Comportamento de som é igual a new. Qual outro comportamento que a gente tem aqui dentro desse nossa aplicação? Squeak, né? E agora executar comportamento de novo. Então, este primeiro, ele vai pegar porque ele criou, né, lá dentro do objeto, né, quando eu crio um pato doméstico. Doméstico aqui, eu atribuo o comportamento default para ele, né? E aqui eu botei outro, eu mandei emitir o comportamento, né, executar o comportamento. Eu atribuí outro comportamento a ele e mandei executar de novo. Então, a princípio, ele deve executar as duas formas de comportamento distintos. Cadê essa aplicação? Executar. Nosso famigerado, né? Eu tenho aqui tanto esse comportamento, né? Como esse comportamento aqui, né? De squeak, squeak, squeak. Então, eu posso botar qualquer comportamento que eu quiser. Basta que eu implemente o comportamento, construa um comportamento, implemente a interface lá do meu comportamento e depois faça uso desse comportamento, mudando da forma que eu quiser, né? Da forma que for pertinente ao contexto. Agora, eu não fico amarrado ao contexto da herança, né? O que está implementado lá na minha classe abstrata. Eu fico livre, né? Existe uma liberdade aqui, né? Em termos de arquitetura, para você criar quantos comportamentos forem necessários, né? Tipo assim, se eu quiser aqui, ó, criar mais um comportamento, que é, no caso, o comportamento lá do pato que não emite som. Então, eu crio aqui nova classe Java, né? A classe Java é não emitir som, né? Som mudo, ou seja, é um pato que não tem nenhum tipo de som, não vai emitir nenhum tipo de som, né? E aí, esse comportamento, o que eu faço nesse comportamento? Eu não emitir som, eu implemento uma interface chamada interface comportamentos de emitir som. Está aqui implementado, né? Eu vou ter que construir um método que é esse cara aqui, e nesse contexto aqui, não vai emitir som, né? O pato não emite som. Solte o pato não emite som, certo? Não emite som, é mudo, alguma coisa nesse sentido aí. Acabou, está implementado. Acabei de criar. Esse é um desafio. Ó. Eu preciso de um cenário que não tenha nenhum som emitido. Então eu vou lá,
já criei a classe. Como eu não modifiquei nenhuma das classes, né, eu vou modificar só a questão da aplicação aqui, que eu vou pedir para que o nosso pato doméstico, né, o nosso pato doméstico tenha um novo comportamento, né, comportamento de emitir som. Bom, ele vai receber new, não emitir som, cadê? Não, só muda, pronto. E eu vou executar novamente. Executar o comportamento de som novamente. E aqui eu posso ficar em tempo de execução, que a gente chama, né? Mudando a nossa executar aqui o comportamento da forma que eu quiser, certo? O pato não emite som. O pato aqui não emite som, certo? Essa implementação ela poderia ser complexa, né? No caso aqui é tranquilo, né? O pato não emite som. Vamos voltar aqui. Senhores, vocês estão muito em silêncio. Eu não gosto desse silêncio. Esse silêncio para mim vocês têm que abrir a câmera para ver se vocês estão dormindo. Brincadeira. Vamos lá. Senhores, eu quero agora criar o comportamento de emitir, de voar, né? Eu preciso fazer esse comportamento aqui, te mostrar o PowerPoint. Vamos embora. Isso aqui foi os comportamentos que eu tenho, né, de emitir som. Depois a gente pode cantar um parabéns para você aqui, né? Mas vamos voltar para cá. Eu preciso fazer exatamente o que está na tela aqui, né? Como é que eu faço isso? Agora vocês vão me orientar aqui, vocês vão me guiar aqui no contexto, certo? O que eu tenho que fazer primeiro aqui na minha aplicação? Podem falar. Sou todos ouvidos. Todos. Vamos lá. A gente aprende fazendo em conjunto aqui. Vamos embora. Vamos lá, senhores. O que eu preciso fazer para implementar isso aqui? Esse contexto aqui, ó. Que é a interface comportamento voar. Então, eu vou criar aqui dentro do meu pacote entidades, né? Novo interface. Cadê? Interface já. Comportamento. A gente falou comportamentos ou interface, perdão. Interface. Não precisa, esse aqui é só nome, né? Não precisa ser exatamente aqui. Só para eu coloco interface para identificar que isso aqui é um interface de cara aqui no questão. Comportamento voar. É só isso. Como é que tá lá no nosso diagrama? Então, interface comportamento voar. É isso mesmo, né? Então, finalizar. Então, eu criei aqui a nossa interface. A nossa interface tem algum método concreto, verdadeiro ou falso? Não, toda interface só tem métodos abstratos. Então eu vou ter um método abstrato aqui pelo nosso diagrama de classe chamado voar, somente voar. Né? Então, método abstrato voar. Ele é público, porque tem um maisinho lá. Né? Ele é void e ele tem corpo. Tem corpo? Verdadeiro ou falso? Não tem corpo. Não tem corpo, né? E eu não preciso colocar a palavra aqui abstract, né? Porque todos os métodos de uma classe, de uma interface, são abstratos. Então, Alt, Shift, F, organizei o código, Ctrl S, né? Ctrl S aqui para salvar. Pronto, está aqui criada a minha interface. Como que eu implemento essa interface? Criando classes abstratas, né? A primeira classe abstrata que eu vou criar é voar com asas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então vamos lá criar aqui nossa interface. Interface é isso? Nossa classe concreta, né? Classe Java. Voar com asas. Aqui criada a nossa interface. Interface. Classe concreta. Aqui a nossa classe concreta. O que essa classe concreta vai fazer? Né? Ela vai criar o componente interno da interface. Ela vai implementar, né? A palavra reservada é implementes, a interface. Qual a interface? Comportamentos de voar. Certo? Certo até aqui? Certo. Beleza. Então, eu tenho lá... Pode falar. Alguém falou aí, eu não entendi. Não, você estava confirmando, estava tudo certo. Beleza. Então, agora eu vou implementar, né, os métodos da minha interface. A primeira implementação só tem um método lá. Então, eu vou falar assim, ó, voar com asas. Então, esse pato aqui, esse contexto de implementação é salt. Depois a gente vai parar com esse salt aí, quando a gente for para a questão de banco. O
que é a questão do banco de dados, quando eu falo? O banco ele tem várias formas de consultar o banco. Né? Então, eu listar todos, eu tenho que vai vir todos os dados do banco, eu tenho buscar por ID. Né? Então, eu forneço um ID, ele me traz um objeto que é identificado por aquele ID. Eu tenho gravar, né? Salvar alguma coisa do banco de dados, e eu tenho o update, né? Então eu tenho várias formas, e pode surgir outra forma, né? Eu posso ter consultas ao banco especializadas, né? Então eu devo utilizar a interface, até porque eu não dentro de aplicação pode surgir outras consultas, e eu simplesmente implemento uma interface e passo a ter essa nova forma de consultar o banco de dados ou de operar com o banco de dados, certo? No caso aqui a questão teórica a gente está fazendo bem soltezinho mesmo, bem simples, tranquilo. Então aqui, voar com asa, o pato voar, né? Voa. Realiza o voo, né? Realiza o voo com duas asas. Tranquilo? Pronto. Então tá aqui, implementado. Beleza. Eu tenho outra forma de implementar essa interface aqui no nosso diagrama? Tenho, né? Não voar. Simplesmente não vai voar. Então o que eu faço aqui? Crio outra classe, outra entidade, outra classe concreta chamada não voar. Não voa. Novamente. Essa aula hoje foi mais prática do que teórica. Implementes interfaces do comportamento de voar. E aqui, novamente, crio lá o método só Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é mais fácil para mim fazer o salt aqui, que aí eu só coloco não voar, só mudo o texto. Ctrl+C. O pato não voa. Não, de jeito nenhum, ou seja, não existe voo nesse contexto aqui. Não voa. Não existe voo qualquer aqui. Nesse contexto, Alt, Shift, F, formatei, Ctrl S, salvei. Vamos lá novamente, nova classe Java. Qual é a nossa próxima lá? Voar de asa deltas, não é isso? Voar de asa deltas. É assim que escreve, beleza. Finalizar. E eu vou ficar só com essas três aqui, depois vocês completam lá o código. Implements. Cadê implements? Interface. Comportamentos de voar. Então aqui agora posso ter outro comportamento aqui, que é voar de asa deltas. Pato voo de asa deltas. Senhores, por mais que a gente esteja fazendo aqui com um método só, né? A questão pode ser vários métodos, né? Tipo assim, não é obrigatório ter um método só, né? Do caso aqui é porque está bem específico aqui do voar, mas eu poderia ter atributos, né? Poderia ter outros métodos aqui. O pato realiza o voo com asa deltas. Asa delta. Eu acho que é assim, né? Então pronto, agora eu já tenho lá minhas classes que implementam uma interface de um comportamento que é chamado voar, né? O que é que eu preciso fazer na minha classe pato? No meu objeto aqui, né? No objeto pato aqui. Senhores? O pato precisa ter um comportamento de voar, verdadeiro ou falso? Seja ele qual for, voar com asa deltas, sempre voar com duas asas, voar, não voar. Ele precisa ter um atributo que represente essa interface? Tem, né? Eu vou criar um atributo aqui, comportamento de voar. Este atributo
esse atributo, ele precisa de um tipo, né? E todo atributo, quando eu crio, né, aqui, eu preciso de um tipo, interface, que é do tipo interface. No caso aqui, interface, então, cadê? Eu Ctrl barra de espaço, interface, facilitar, efeito comportamento de voar. Então, eu criei mais um atributo aqui, né? Que é do tipo interface comportamento de voar. Poderia ter outro atributo qualquer aqui. Beleza? Então, eu vou criar aqui outro método, executar comportamento de voar. Ctrl V, executar o comportamento de voar. E o comportamento de voar vai ser emitir não, né? Comportamento de voar, ponto, emitir. É voar, o método é voar. Pronto, tá aí. Ctrl Shift F, Ctrl S, formatei. Beleza, 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 beleza. E na nossa aplicação, aliás, no nosso pato lá, né? No pato doméstico. O que eu fiz aqui no nosso pato doméstico? E na hora de imprimir, né? Eu entreguei um comportamento, né? Que era de emitir som. Agora eu tenho, ao ser criado, né? Por default, né, este comportamento de voar, este pato aqui, naturalmente ele faz o quê? Né? Qual é o comportamento que ele tem de voar normalmente? Voar com as asas. Então é new. Eu acho que mudei alguma coisa ali em cima. Voar com asas. Pronto. Eu mudei aqui. Pato dom, que é isso? Pato doméstico. Tá. Ctrl salvar. Então, ao ser criado, né, uma instância de pato doméstico, ele vai ter dois comportamentos já setados por default, né? Naturalmente, já setei esses dois comportamentos que são default, são naturais desse tipo de pato aqui. Então, o primeiro é o emitir o som quack e o segundo é voar com as asas. O que eu vou fazer aqui? Vou pedir para executar comportamento de voar, né? Posso mudar esse comportamento? Posso. Depende do meu contexto de negócio, né? Depende da minha forma que a aplicação tem que rodar. Repito, interface traz facilidade, né? Traz facilidade arquitetural. O que é facilidade arquitetural? É você ter facilidade de fazer mudanças sem alterar grande parte do código, né? Sem precisar parar grande parte do código. Eu simplesmente, se eu já tivesse aqui, ó, se eu já tivesse esse comportamento aqui, essa interface aqui, qualquer outro comportamento que fosse no sentido de voar, bastava eu criar uma classe, implementar a interface e fazer uso já direto na aplicação, né? No caso aqui no pato doméstico, né? Na hora de imprimir, certo? Vamos fazer executar a aplicação. Cadê a aplicação aqui? Beleza. E executar. Ctrl mais para facilitar a vista de vocês. Está aqui, ó. O pato realiza o voo com as duas asas, né? Então ele fez lá vários comportamentos de emitir som, que aí eu fiz uma mudança completa, e ele fez lá o contexto das mudanças aqui também no quesito voo, né? Então, o que eu quis dizer nessa aula de hoje para vocês? O conceito geral de interface, né? Eu tenho aqui uma característica, né, da orientação objeto, uma ferramenta da orientação objeto que me ajuda de fato a, primeiro, implementar a herança múltipla. Vocês perceberam a herança múltipla dentro desse contexto de interface? Ou seja, eu peguei funcionalidade de classes distintas e utilizei dentro de outra classe, né, dentro de um outro objeto. Então, eu de fato consigo implementar herança múltipla no Java utilizando interfaces, né? E facilita, né, a minha mudança, o intercâmbio de funcionalidade, o intercâmbio de comportamentos dentro do meu contexto. Então, a orientação a objeto, vários engenheiros de software, eles dizem que é melhor você ter
uma interface, né, ter algo dentro da tua classe do que você herdar, né, do que você ser alguma coisa. Então, a herança fala é um, né? A questão da interface, ela fala tem uma, né? O objeto tem uma interface que pode ser implementada de qualquer maneira, da maneira com que você deseja, né? Da maneira que você, sua aplicação ela tende a fazer. Então, o uso de interface é mais, digamos assim, não que a herança seja ruim, né? Mas o uso da interface ele é mais recomendado do que o uso da herança na questão de implementação de comportamentos diversos, né? Por exemplo, a questão da forma de pagamento é uma, a questão das formas de fazer alguma coisa, que são métodos, né? Quando você tem muitas variações, a interface ela é extremamente recomendada, né? E isso é o contexto geral da interface. Senhores, dúvida até aqui? Já são 21 horas. Não. Não, né? Então, esse contexto de interface, tanto a questão da implementação quanto a questão teórica, né? Interface só tem métodos abstratos. Para que serve a interface? Para definir regras, né? Para definir protocolos. Você tem que implementar dessa forma. Tá aqui os métodos que vocês são obrigados a implementar e essa interface eu coloco, a classe ela tem uma interface. Diga que alguém queria falar, eu interrompi. Não era não. Tava só confirmando. Confirmando. Então, quem está ainda presente aí? Porque, Professor. Diga. Pode falar. A interface seria só para fazer um modelo, né, da estrutura para implementar numa classe concreta depois, né? Exatamente. O controle, os botões, aquela capinha do controle ali, né? Aqueles botões do controle é a interface, né? Imagine que lá dentro eu tenho várias formas de implementar, várias maneiras de implementar, várias maneiras de construir, né? E aí eu posso mudar, né? É como se eu definisse, olha, os botão liga, desliga, esse botão verdinho lá, liga, desliga do controle, vai desligar o aparelho, mas pode desligar um aparelho que é da LG, pode desligar um Blu-ray, pode desligar um data show, né? O aparelho que ela vai desligar não se sabe, né? Mas o botão liga-desliga, ele tem essa função de desligar o aparelho, ele tem esse contexto, né? Essa interface, né? Como que vai ser implementado e qual aparelho vai ser desligado, aí é a implementação, né? É uma classe concreta que vai implementar aquela interface, né? No caso aqui, ó, vocês estão vendo a tela aí, né? Você tem várias formas de implementar, e se surgir amanhã uma outra forma de implementar, uma outra maneira, um outro comportamento, nada impede de eu criar esse novo comportamento e implementar aqui, respeitando aqui a regra, né? O que é respeitar a regra? Eu tenho um método, eu não posso colocar dirigir, né? Posso dirigir carro, né? Aqui não tem sentido. Eu teria que ser voar de Boeing, voar por exemplo, de teco-teco, voar de helicóptero, né? De qualquer outra aeronave. Então, voar, o comportamento de voar, ele pode ser implementado de diversas maneiras nessa interface. Qual é o contexto que eu tenho que respeitar? Primeiro, essa implementação tem que ser void, né? O nome do método tem que ser esse, não tem que passar parâmetro nenhum e o método tem que ser privado. Então, aqui eu defino, de certa forma, como que o objeto lá, no caso nosso aqui específico, que é o objeto maior, né, que é o pato, né, ele vai receber isso aqui. Então eu tenho regras tanto para quem vai implementar, como regras que já estão definidas lá na hora que eu coloco aqui, ó. Na hora que eu coloco esse atributo aqui na nossa classe, né, que eu faço essa associação, lembra da associação que eu coloco aqui o atributo, ele sabe exatamente qual o método que ele vai invocar, no caso aqui é emitir som, voar, né? Então eu sei exatamente quais os métodos que já estão lá, porque isso já foi definido na interface, né? A interface ela tem aqui a sua regra é seu protocolo de uso, né? Beleza? Ou ficou dúvida ainda? Beleza. Tranquilo. Só mais uma dúvida. Pode falar. A interface, ela aceita atributos? Aceita atributos. Se eu quiser colocar aqui um atributo qualquer aqui, private, né? Private,
Nome, por exemplo. Nome, string, nome. Tá aqui, vou ver o que ele tá, string. Por que ele tá remover modificador private, inválido. Acho que ele não deixa eu botar o modificador, vamos ver por que ele não tá. Expected. Ah tá, eu tenho que botar o valor aqui. Ele deixa, mas eu tenho que definir o valor, né? Ele não deixa eu botar no... Não tem muito sentido, né? Porque eu não, tipo assim, aqui eu não defino valores fixos, né? Mas pode ser que você queira colocar aqui um valor fixo, né? E não tem sentido você colocar isso, você pode colocar... Se você quiser Você pode usar uma constante, né? Isso, é uma constante. Mas a constante eu poderia colocar aqui na minha classe abstrata, né? Aí eu deixava entendi. todo mundo usando aqui, então não teria sentido lá, né? Mas sim, pode usar. Não, Não tipo, é usual. todos- Não é Oi? Não é usual, todos, digamos. Oi? todos que estiver implementando a interface poderiam usar, né? Uma constante assim. Poderia usar, né? Caso quem tivesse ali implementando a interface. Poderia usar esse atributo aqui. Entendi. Mas nos casos de constante, quando é constante, a gente utiliza mais na classe lá que é genérica, né? Que aí, tipo assim, é todo mundo mesmo, todo mundo que herda ali da classe abstrata, ela pega a constante. O que eu quis dizer hoje na questão de interface é que, por mais que herança a gente faça reuso, a gente não fez reuso lá a gente teve vários patinhos lá aquele monte de gente lá, acho que botei o slide aqui. Esses caras todos aqui, ó, não tiveram problema nenhum. E de fato, dependendo do contexto da sua aplicação, eu não vou ter nenhum problema, né? Às vezes, só que vai chegar um momento que vai surgir um cenário dentro da tua aplicação que o arrependimento, né? Pô, por que eu não usei interface, né? Por que eu não usei de fato interface? Porque agora eu preciso implementar uma mudança e eu vou ter que mexer tanto na classe pato ou fazer o tal do polimorfismo que vai ser utilizado somente aqui. E se eu precisar utilizar esse método que foi modificado aqui nessa outra classe, eu teria que subir isso para cá, né? Subir esse método para cá. Acaba que a gente começa a fazer garranchos, né? A gente começa a fazer Frankenstein de código, né? Então, a interface, ela é de fato uma funcionalidade, uma característica da orientação a objeto que, de fato, facilita tanto a questão da implementação quanto a questão da manutenção, que, eu já falei, manutenção em software é uma coisa corriqueira, natural, né? Todo software que hoje está em produção, ele vai sofrer uma modificação, vai sofrer uma manutenção, seja ela evolutiva, para trazer a melhoria, seja ela corretiva, certo?